Agora, falando sério, acho uma... Não vai ser troca, não. Vai ser só contratação, Não, é né? porque ele tá acabando... Na verdade, acabando, o contrato dele acaba em dezembro de 25 e o São Paulo precisa liberar espaço na folha para Então já seria eventualmente pra agora, trazer... pra essa janela. Para Tá. trazer mais um jogador e ainda... Salvador, sinceramente, cara, eu não vejo necessidade, não, de trazer o Igor No elenco do Vinícius. Corinthians não precisa. Não, precisa Quem que é o reserva do Mateuzinho? É, o Léo Maná. Léo Maná. Aí... Duro. Entendeu? E o Félix Torres tem improvisado. jogado. Mas esse é um problema de anos do Corinthians. Lembra que o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio, chegou a jogar várias vezes como lateral, verdade. Como lateral também, né? O Corinthians tem um problema sério. Quer dizer, não é o Corinthians, né? As laterais são um problema. O Brasil tem um problema. seleção brasileira. A gente acabou de falar aí. Nós temos problemas. Alexandre e Danilo aí estão estendendo a carreira, por quê? Nós temos problemas seríssimos. As bases dos times não estão revelando ninguém, né? Aí você traz um Cedric. Você tira espaço de repente, um moleque da base que poderia apanhar aí 40 jogos no ano. O Moreira foi negociado agora. Não treinou o Richardson? Eu acho que não. Agora, tô olhando aqui, ele Quesada, manda bala. Pois é, a história Vou sintetizar aqui em 1 minuto e 30 segundos. A história da Nike e da Adidas, né? O Corinthians tem contrato até o final dessa temporada com a Nike e aí reza lá o contrato que pode ter uma extensão até 2029. Então, fazer a conta aqui, 4 anos, né? Então, uma renovação automática, é isso? Começaria, desde que não apareça ninguém oferecendo nenhum outro mais, interessado. com a possibilidade da Nike fazer a cobertura do valor. Tá. Hoje, a Nike paga entre 25 e 30 milhões ano para o Corinthians, tá? 25, 30 milhões de reais ano para o Corinthians. O presidente afastado afirma ter uma proposta de 1 bi e 100 milhões de reais por 10 anos de contrato. Ou seja, isso daria mais ou menos uns 100 milhões por ano, tá? Nossa. Pode dar um pouquinho menos, pode dar 90, pode dar um pouquinho mais, aí depende de bônus, se chega à final, exposição maior da marca, aquela coisa toda. É mais que o patrocínio master das camisas. Se verdade isso, não vou falar que é, né? Também não vou dizer que o presidente é mentiroso, ele falou que tem. A Nike, então, pode... Se realmente existe essa proposta, a Nike pode... Cobrir isso daí. A Nike não vai cobrir esse valor. Acho muito difícil cobrir esse valor, tá? Então, a questão básica é essa. O que tem no contrato é o seguinte, alguém lá dentro leu o contrato e tem uma vírgula que diz o seguinte, o Corinthians o Corinthians deveria ter sido notificado e informado um ano antes do final do contrato com a Nike, ou seja, a gente está nesse ano aqui, né? Já tem menos de um ano para o final do contrato, de que a Fisia, que é a empresa que agora cuida dessa coisa de fornecimento de que camisas, representa a Nike no Brasil. Que representa a Nike no Brasil, que ela é que faz toda essa operação. Porque lá no contrato diz que o Corinthians tem contrato com a Nike, com nenhuma outra empresa. Só que a Fisia tem um contrato com a Nike em que ela faz a operação. Ou seja, ela libera os fardamentos, os uniformes para serem vendidos nas lojas. Eu me lembro que na época o Corinthians acertou com a Nike, o Santos também acertou. Só que o Corinthians acertou com a Nike nos Estados Unidos. O Santos acertou aqui. Exatamente. A diferença é o Corinthians, o acordo do Corinthians é com a Nike lá nos Estados Unidos. Tudo bem, que a operação não importa quem vai fazer. Sim. Tem que fazer operação e tem que fornecer camisa para vender camisa, fazer dinheiro, a Nike vai ficar feliz e o Corinthians também. Só que tem ali no contrato, por isso que contrato a gente tem que ler vírgula por vírgula, porque uma vírgula pode fazer toda a diferença. Então o Corinthians, pelo menos na administração do Augusto, estava se apegando a essa questão da Fisia, fazendo a operação no fornecimento das camisas, para que o contrato não seja renovado, ou seja, que ele pare ao final desse ano e que em janeiro o Corinthians tenha um novo patrocinador, no caso Adidas. Acho que esse assunto vai morrer, porque o presidente não volta mais ao cargo, né? Ele vai ser impeachado definitivamente pela Assembleia de Sócios no dia 9 de agosto, mas o Corinthians, se verdade tudo isso, perde uma chance incrível de fazer 1 bi e um pouco mais, 1 bi e 100 com o contrato com a Nike teve que cobrir uma proposta da Adidas em outro grande contrato.
Na seleção brasileira. Seleção brasileira, bem lembrado. Acabou de renovar, né? Então, o maior contrato de todos, R$1 bilhão por ano, né? Uma coisa absurda mesmo. Mas porque a Adidas foi atrás da CBF e botou uma proposta na mesa. Aí a Nike foi lá e cobriu, né? E aí tem essa história do risco jurídico, né? O atual departamento jurídico está analisando realmente, vírgula por vírgula, nesse contrato, para saber se realmente dá para encerrar a conversa com a Nike. E se permanecer a Nike, fica uma certeza, vai ter uma guerra muito grande, porque o Corinthians quer fazer mais dinheiro do que esses 30 milhões desde 2003? anuais. Nike. Nossa, a é o Nike contrato mais longevo, acho que, de todos os clubes. Mas grandes. a Nike faz essas coisas, viu? Na seleção, um contrato também super longo com a seleção brasileira, que tem